Vem cá! Vem cá! Vem cá! Bom dia, gente! Neste sábado maravilhoso aqui no Vem Cá, o podcast onde a gente pode falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. E hoje nós vamos falar de piracicabanos espalhados pelo mundo e que nos enchem de orgulho. Para mim, ele é o irmão superstar da minha amiga Elô. Para muitos, ele é um jovem bailarino piracicabano, solista na África do Sul. Para todos nós, ele é a prova viva de que acreditar nos seus sonhos e ter foco no seu objetivo nunca é em vão. Você pode chegar aonde você quiser, mas para isso precisa de comprometimento com o seu próprio sucesso. Nosso bate-papo de hoje é com Ivan Domiciano. Bom dia, Ivan, aí do outro lado do mundo. Bom dia! Olha só, preparei um textinho especial. Elô deve estar orgulhosa. E se ela não estiver assistindo, eu já dou uns tabefe lá a hora que eu for fazer minhas unhas com ela. Ivan, nosso podcast, ele é um bate-papo, né? E eu quero chegar até onde você está hoje, mas eu acredito, tenho certeza que tem muita história para contar. Quem que é o Ivan Domiciano? Conta um pouco da onde você veio. Bom dia a todos, então. Adorei a introdução. Eu sou o filho caçula. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? O amor pelo voluntariado. Artista desde Festa criança. das Nações 2000. Mas eu não sou bailarino desde sempre, como todo mundo pensa. Eu fui uma criança, tive uma infância muito gostosa em Piracicaba. Eu brinquei muito, eu tive muita oportunidade, meus pais me deram muita liberdade de escolher o que eu queria fazer, e até então eu achava que eu ia ser um desenhista. Depois eu achei que eu ia ser um chefe de cozinha. E até então eu fui descobrindo vários caminhos nessa infância. Eu fiz aula de desenho, eu fiz capoeira, eu fiz biscuit, eu fiz artesanato. Até então, realmente alguém vir e me dar um empurrão, literalmente um empurrão, e começar a fazer aulas de balé com 13 anos. Mas eu danço desde os 8. Você sabe que você falando isso, sempre você seguiu a linha mais artística, né? Sem dúvida. Sempre. Até gastronomia, se a gente pensar, é uma arte, né? Que no caso eu não tenho, mas tudo bem. E aí, então, com quantos anos você começou a dançar? E como que foi esse empurrão? Conta essa história pra gente. Foi assim. Tinha uma voluntária no nosso bairro. E ela decidiu criar um grupo de Chiquititas Cover. Na época era febre, todo mundo assistia novela, todo mundo gostava. E eu via algumas meninas se movimentando na escola. A gente vai fazer um teste, vai ter esse grupo de dança que a gente vai fazer parte e vai ser Chiquititas Cover. Eu amava a novela, eu amava dançar. Aí eu falei, nossa, eu quero entrar também, será que eu posso fazer? Só que eu só tinha 7 anos. E para começar, só podia com 8. Okay. Então eu fui para minha mãe e falei, mãe, eu posso entrar nesse grupo quando eu fizer 8 anos? Aí minha mãe falou, quando você fizer 8 anos, você pode. Então no bairro eu tinha 2 amigas, elas eram mais velhas que eu. E eu fiz 8 anos e aí elas falaram, vai ter teste para entrar nesse grupo. Eu falei, nossa, agora é minha chance, eu sei todas as coreografias, eu só vou chegar lá, dançar e eu vou entrar. É isso, né? Então os testes eram nos sábados, às 2h da tarde. Então eu tinha essas 2 amigas do bairro, elas eram primas, e elas iam me chamar e eu ia pro teste, que era na minha escola, que eu sempre morei muito perto da escola, são 5 minutos andando. Em Tupi, né? Detalhe. Em Tupi, isso, na escola Pedro de Melo.
Então, as minhas amigas vinham, a Gabriela e a prima dela. Quem que é? Gabriela e a Débora. E aí, eu falei, gente, fiz o teste, não aconteceu nada, não passei. E ela falou, hoje não. Não passou? A coreógrafa. Próximo sábado, eu fui tentar de novo. Não, hoje não. Eu fui no próximo. Não, hoje não. Eu fui no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. E sempre era não. Hoje isso não, Ivan. Com 8 anos, hein, Ivan? Olha a persistência e o foco que eu falei no começo aí. Muito louco isso. E eu nunca passava. Tinham outros meninos que chegaram a passar. E o grupo já estava formado e eu falei, gente, eu nunca vou conseguir entrar. Mas eu falei, eu não vou desistir. Então, chegava dias que as meninas tinham já ensaio e não tinha teste. Eu ia lá, eu ficava olhando elas fazerem do lado de fora do portão e eu não entrava. Mas eu fui de novo. Aí, a coreógrafa, a Edna, ela chegou para mim e falou assim, hoje você vai passar, hoje você passou. Porque eu queria ver até onde você ia, até onde você queria entrar. Gente, foi então que depois isso só, Ivan, faz 20 anos, né, mais ou menos isso, e você tem essa... Mais, né, 8 anos, 18, 20... Mais de 20 anos. Desculpa, E você tem essa memória muito fresca, como isso te impactou, né? Foi muito. E aí ela falou, passou. Aí eu passei, enfim, foi esse drama de eu não conseguir passar. Enfim, eu acabei passando, mas eu era criança, não via muito o porquê que ela me disse. Até então, naquela época, eu não entendia. Uhum. Por que ela falou, eu queria ver até onde você vai, eu não tinha entendido. Sim. Então, eu comecei a fazer parte do grupo, eu dançava, eu era um integrante do grupo, eu estava muito feliz fazendo isso. A gente fazia algumas apresentações, ia para o shopping, alguns eventos no bairro, era uma coisa bem... eventos na escola também, a gente dançava. E eu gostava de fazer parte daquilo, eu aprendi alguns passos e outros. E ela começou a ver alguma coisa diferente em mim, e ela falou assim, eu acho que você é um bailarino clássico. Aí eu falei, bailarino clássico? Eu já tinha assistido, eu já tinha visto balé na vida, mas eu até então não entendia muito por que eu, um bailarino clássico. Então essa professora, ela chegou até os meus pais e falou, olha, eu acho que o Ivan, ele tem talento para o balé clássico, e eu queria saber se vocês não se importam de pôr ele para fazer balé clássico, porque aqui a gente só aprende a coreografia, e não é uma coreografia que, assim, difícil, não é balé clássico, era uma coreografia mais um jazz misturado com hip hop, com uma dança, assim, não era clássico. Sim. E ela dizia sempre que eu era um bailarino clássico. Então ela conversou com os meus pais, e depois os meus pais vieram conversar comigo. A Edna falou que você quer fazer balé clássico. Eu não falei que eu quero, eu nem sei o que eu quero. Enfim, isso passou um tempo, eu comecei a fazer só aula de jazz e fazer aula de contemporâneo com ela. E ela ainda insistia, não, você tem que fazer balé clássico, eu vou te levar para fazer balé clássico. Então, acabou que um tempo depois esse grupo se desfez, não era mais época, acho que a novela acabou. E eu fui fazer um passeio um dia no centro da cidade. Sabe quando tem a feirinha na Praça José Bonifácio? Sim, sei. E eu estava passeando com os meus pais, andando normal, assim, vendo a feira. E a gente encontrou essa professora, a Edna. Oi, Edna, tudo bem? Ai, quanto tempo, nossa, o que você está fazendo aqui? E ela tinha uma barraca, se eu não me engano, ela vendia artesanato em bambu. Ok. E aí meus pais estavam olhando, conversando com ela, chegou uma hora que ela parou, ela falou para o meu pai e para minha mãe,
olha, cuida da minha barraca. Eu já venho. Ela me pegou pelo braço e a gente começou a correr. Meu Deus! Só que a gente já tinha uma intimidade, eu já até tinha... eu conheço os filhos da Edna, são meus amigos, enfim. Os meus pais ficaram... a Edna vai levar ele a algum lugar. Tipo, eu não sei o que passou na cabeça dos meus pais, uma pessoa me pegar pelo braço e começar a correr. Ela falou, eu já venho. Correu. Eu só me lembro de abrir uma porta, subir algumas escadas e ela bateu numa porta e eu vi que eu estava numa sala de balé no Clube Coronel Barbosa. Sim! Foi num sábado, eu nunca me esqueço. Ela abriu a porta, era uma sala de balé e uma professora... Oi, tudo bem? Quanto tempo? Esse é o Ivan e ele quer fazer balé. Meu Deus! Gente, como a Edna teve um papel crucial na sua trajetória. Foi. Depois daquele dia, foi num sábado. No sábado seguinte, eu já estava fazendo balé e eu nunca mais parei. Meu Deus. Ivan, e a sua família sempre apoiou essa decisão? E eu tô falando mais por ser uma questão artística. Você é o único que seguiu essa vida e eles te apoiaram, porque é difícil uma decisão, mas é fácil o povo falar assim, eu quero ser médico, advogado, engenheiro, mas artista, bailarino, a sua família te apoiou? No começo, todo esse começo, eu ter entrado já na semana seguinte, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, meus irmãos também, sempre me apoiaram, eles nunca falaram nada que eu tinha que desistir disso, ou que eu deveria seguir outra carreira. Eu tive maior apoio da minha família, graças a Deus. Eu conheço muitos amigos que não tiveram essa mesma sorte. E da onde... Até então, era apenas um hobby, eu só fazia balé. Até então, isso dos 13 aos 16 anos, até então, eu só fazia aula 2, 3 vezes por semana e era aquilo, não tinha muito que ser cobrado, né? Foi depois, quando eu fui ficando mais velho, que realmente... Foi com 16 que eu descobri que eu queria ser bailarino, ter uma carreira. Que até então meus pais, eles entendiam o que era eu ir fazer balé, eu me ocupar disso, eu ter minha apresentação no final do ano, mas eles não sabiam que eu iria seguir carreira, que isso iria ser minha profissão. Então, até eu ter que descobrir com quem que eu ia ter que trabalhar para eu poder abrir caminhos, que uma carreira de um bailarino precisa ser bem cuidada, até tudo isso acontecer, aí começou a ser um problema, porque eu comecei a fazer 16, 17, 18 anos e eu não estava trabalhando. Eu só fazia balé e mais nada. Não estava estudando, não fazia uma faculdade. Então, o meu pai, ele começou a cobrar muito de mim. Porque aí o balé é uma arte muito cara, né? Então, são muitas sapatilhas que eu usava, viagens, então tudo. Eu sempre tive bolsa de estudos, então eu tive bolsa de estudos estudando em Piracicaba, quando eu estudei em Campinas, na Lina Penteado, e quando eu estudei em São Paulo. Eu sempre tive bolsa de estudo, mas o transporte, a minha alimentação, eram os meus pais que tinham que arcar com isso. Então ele começou a reclamar, falou, não, mas você só vai no balé, você não ganha nada, você só dança, não tem um retorno. Então eu comecei a ir para as competições e falar, bom, já que eu vou para alguma competição, eu pelo menos o mínimo que eu tenho que fazer é ganhar. Para mostrar para o meu pai que é o que eu quero, eu tenho talento, eu vou provar para ele que, além de tudo, eu vou ser o melhor que eu posso ser. Então tinha dia que eu ia para a competição, às 8 da manhã, voltava às 10 da noite, porque não era na cidade, era fora, em São Paulo. Aí eu falei, eu tenho que voltar pelo menos com um troféu para o meu pai poder entender que eu vou para... Isso vai ter um retorno. Então eu ia para a competição, eu só queria ganhar. Sim.
Eu só queria provar para ele, olha, pelo menos eu ganhei, né, além de tudo. Então ele começou a entender e incentivar, porque até então, como eu disse, era só um hobby. Ninguém sabia onde isso ia dar. E você... Então eu ganhei competições, prêmios, alguns prêmios dentro da academia, prêmios internos na academia, aluno destaque, essas coisas. Então isso deixava ele bem feliz. E quando o hobby se tornou de fato uma profissão, no sentido também de remuneração para você, quando isso aconteceu? Foi quando eu fiz, mas acho que entre 17 e 18 anos, eu já tinha entrado na companhia de dança de Piracicaba, a CEDAM, e a minha diretora Camila, eu perguntei para ela, será que eu tenho chance de ir para fora do país? Eu não sei. Será que eu só sirvo para dançar aqui? Será que eu não sabia nada, eu era tão ingênua. E ela falou, você tem chance, sim, você tem só que trabalhar mais. Aí eu comecei a fazer aula todo dia com ela. Já não basta provar para o meu pai, agora eu tenho que trabalhar ainda mais, porque alguma coisa eu quero lá que eu não sei exatamente o quê. Exatamente. E aí, então, a gente estava trabalhando na companhia, só que eu precisava de... assim, é difícil você ser um bailarino no Brasil e em Piracicaba, que é no interior. Então, eu precisava, na época, dançar bem, fazer os meus planos para ir para fora, porque até então um bailarino, na minha cabeça na época, eu só iria ser reconhecido, eu só ia ter um reconhecimento se eu fosse estudar fora ou trabalhar em alguma companhia fora do Brasil. Como eu já tinha visto alguns exemplos perto de mim, na cidade, alguns amigos. Então, a Camila falou assim, olha, você vai para Brasília, eu vou te preparar para ir para Brasília, que tem um seminário internacional de dança. Na época, eu acho que era o 20º. Isso, era o 20º. Então, a companhia, a CEDAM, foi convidada para dançar. Isso foi em 2010. 2010. A gente recebeu esse convite e eu sabia que ir até Brasília ia me abrir portas, era uma grande oportunidade, porque todos os bailarinos tentam ir para Brasília para ganhar uma bolsa de estudos, porque vários coreógrafos e professores internacionais vão para esse seminário. E esse seminário, tudo é avaliado a sua aula, o seu comportamento, é avaliado como você dança, como você aprende a coreografia, é tipo como você se uma porta. seletiva, é isso? Tipo... É uma seletiva, e os professores são os olheiros, né? Então eles vão escolher quem eles vão dar uma bolsa de estudos. Então eu me preparei, eu acho que eu me preparei uns 6 meses antes para ir até Brasília, fazendo aula todo dia, ensaiando todo dia. Tinha dia que eu saía de casa na hora do almoço e eu voltava só às 10 da noite. Eu tinha 3 aulas por dia. Então, foi bem intensivo essa preparação. Eu tinha que ensaiar 2 coreografias para apresentar. E eu falei para minha mãe, eu falei, olha, mãe, eu vou para esse festival que é o meu sonho, e se eu tenho a possibilidade de eu ganhar uma bolsa de estudos, e aí eu vou para fora do país. A minha mãe falou, tá bom, Iva, vai, Iva, vai. Não deu muita criança para você, não, hein? Vai. Aí eu falei, eu expliquei, eu falei, mãe, se eu ganhar essa bolsa de estudos, normalmente as bolsas nos Estados Unidos ou na Europa, elas começam a partir de setembro. E isso o festival era julho. Meu Deus. A minha mãe, eu acho que ela só apenas escutou o que eu tinha para falar. E ela, isso, vai. Mãe sendo mãe. É isso.
Então, eu cheguei na primeira semana, eu dancei e eu fui um dos primeiros a ganhar a primeira bolsa. Meu Deus! Do estudo. Aí eu ganhei uma bolsa para ir para o Canadá, para estudar no Go Ballet. Aí eu liguei, mãe, eu ganhei uma bolsa de estudos. Não é uma bolsa qualquer. Ai, mas e agora? O que você tem que fazer? Tem que esperar. Tem que ver o que eles vão me oferecer, o que eu posso fazer, se é uma bolsa integral, se eles pagam alimentação, moradia, enfim. Ganhei a primeira bolsa na primeira semana. Na segunda semana, um dos coreógrafos e professores me chamou para uma conversa. Eu gostaria de conversar com você. Então, eu saí da minha aula e fui conversar com esse professor. E ele me ofereceu uma bolsa de estudos para o Ballet Conservatório em St. Pölten, na Áustria. E aí foi então que tudo começou. Foi aí que eu aceitei a bolsa dele, a proposta era bem melhor. E eu fiquei 1 ano na Áustria estudando. Sim, era aí que eu ia chegar, porque eu li isso na sua biografia, né? Que a África do Sul não era o primeiro país, né? Não foi o primeiro país que você conheceu e vivenciou o balé. Que foi a Áustria, na verdade, né? Aos 18 anos, se eu estiver certa na minha leitura. Como foi essa experiência na Áustria daí? Foi uma loucura, porque a gente, do nada, eu cheguei em casa, eu expliquei para minha mãe essa bolsa, o que eles ofereceram, e foi uma correria. Fazer passaporte, e mala, e visto. E o idioma, Ivan? O idioma, enfim, eu já não falava inglês na época, falava muito pouco. Eu cheguei na Áustria, eu fiquei louco, porque eu fiquei no aeroporto, ninguém foi me buscar, não tinha internet, a comunicação que a gente tem hoje em dia. 18 anos, meu Deus. Com 18, isso, sozinho, a primeira vez fora do país, sozinho. Enfim, a viagem foi uma loucura. Eu cheguei no aeroporto, ninguém foi me buscar. Eu consegui encontrar um táxi, alguém que falava espanhol. Eu até então sabia falar um pouco de espanhol. Ai, foi difícil. Bem, enfim, eu cheguei, eu tive a primeira semana e eu queria ir embora. Imagina. Na primeira semana. Foi um choque. Eu achei que estava preparado. Não, é o que eu quero, é meu sonho, eu quero morar fora, eu quero estudar, eu quero dançar. E não era nada daquilo. Na primeira semana foi muito difícil. Tinha alguns brasileiros comigo, mas era a mesma coisa que estivesse sozinho nessa primeira semana. Foi bem difícil. Eu tinha um quarto, era frio, lá fora já estava quase que nevando. Se acostumar com a língua, se acostumar com tudo foi um choque, mas foi muito necessário. Foi, lógico, vendo hoje tudo que eu passei, mas na época foi muito difícil. Não falar a língua, os professores serem russos, as correções... Deus, na Áustria falando com russo, e inglês que você não sabia falar. Na época, às vezes, em uma frase, eu falava russo, português, inglês e alemão. Em uma frase, conversando com algum amigo. Nossa. Era uma mistura, enfim, foi ótimo. Eu Quanto aprendi tempo muito. você ficou na Áustria? Foi 1 ano. Nossa, 1 ano bastante. de bolsa de estudos. Bastante. Então, eu aprendi muito, eu viajei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com coreógrafos internacionais, aprender outro idioma. Não falo fluente alemão, porém, sei um pouco, mas o básico, era o básico para me virar. Eu aprendi mais inglês na Áustria do que o alemão em si. E aí foi 1 ano, voltou... O que te levou para a África do Sul? Depois que eu voltei, eu fiquei um tempo no Brasil e eu fui trabalhar no Rio de Janeiro.
Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, um ano e meio trabalhando em Campo dos Goytacazes, no interior do Rio. Abriu uma oportunidade de uma companhia pequena lá e eu precisava o quê? Trabalhar, dinheiro, né? Fui para essa companhia, dancei, foi uma experiência ótima também, era uma companhia pequena, a gente trabalhava acho que 6 horas por dia. Tive a oportunidade de trabalhar com coreógrafos ótimos também do Brasil e também de Cuba. Então, voltei para a CEDAM, eu estava ainda fazendo alguns trabalhos, como eu estava dando aula, outros trabalhos eu estava sendo convidado para dançar em alguns lugares, indo para São Paulo. E aí eu decidi, falei, meu Deus, eu preciso mandar o meu material, eu preciso de fazer outra audição, eu preciso, né, acho que eu consigo um emprego de novo. Enfim, eu mandei material para mais de 30 companhias. Foi então que eu recebo um e-mail que eu nem lembrava que eu tinha mandado meu material para a África do Sul. Eu mandei esse material, eu acho que eu mandei em fevereiro, e eles me responderam apenas em novembro. Nossa, um tempão depois. Eu não lembrava. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço? Recebi outras propostas, porém, uma parte da história, eu tenho uma namorada. Sim! Que é a Monique. Eu não lembrava o nome dela, a Monique, né? Isso. E a gente tinha mandado material junto e a gente queria trabalhar junto. Então a gente falou, como que a gente vai conseguir passar os dois numa mesma companhia? Então a gente ficou pensando, como que a gente vai fazer isso? Então a gente falou, vamos mandar material para todas as companhias que a gente conseguir. O que é o material? Você manda seu currículo, foto e um vídeo dançando. Então a gente gravou um vídeo junto, os dois dançando, e a gente falou, a sorte está lançada, a companhia que oferecer a melhor proposta seria o que a gente iria aceitar, e a gente queria trabalhar junto, ou pelo menos perto, né? Pelo menos se a gente fosse para a Europa, na Alemanha, tem várias companhias pequenas e várias cidades que são próximas. Enfim, recebemos algumas propostas e fomos avaliar qual era essa proposta, o que essa proposta dava de melhor, o que essa não. Algumas a Monique passou sozinha, outras eu passei sozinho. Enfim, escolhemos a África do Sul. A África do Sul vocês passaram juntos, então vocês foram juntos. Dan, vamos pro comercial e aí nós vamos entrar um pouco na rotina deles na África do Sul. Seu Madeu Sucos, o suco de verdade. Localizado na rua Doutor Paulo Pinto, 1041, no bairro São Dimas, em Piracicaba, a casa de bebida saudável e nutritiva oferece mais de 30 sabores e sem nenhum aditivo ou açúcar. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99987 3137. Experimente e se surpreenda. É suco natural, é suco de verdade. É isso aí. Vocês ouviram aí o que o Enzo falou. É suco natural. É suco de verdade. Seu Madeu Sucos. Acompanhe ele lá no Instagram. @Seu Madeu Sucos, que fica lá no São Dimas. A loja fica na rua Doutor Paulo Pinto, 1041. Passa lá, são mais de 20 sabores para você se deliciar com uma bebida saudável. Vamos voltar ao nosso papo aqui com o Ivan, que está lá na África do Sul. Ivan, e como que é? Vamos agora para a parte prática nesse bloco. Como que é a sua rotina aí de trabalho? A minha rotina eu acordo de manhã, eu tomo meu banho, meu café da manhã,
Não é nada especial, porque eu não gosto de comer muito de manhã. Então, é um pão, um ovo e um chá gelado. Faço alguns exercícios e vou pro balé. Chegando no balé, eu tenho o meu aquecimento, mais ou menos, eu demoro uns 45 minutos para me aquecer, então eu faço alguns exercícios pro meu pé, fortalecimento, algum alongamento, e a minha aula começa das 10 às 11h15, 15 minutos de intervalo para fazer alguma coisa, descansar, pôr a perna para cima, depois da aula. E aí começa a minha rotina de ensaios. Então eu tenho, depende do balé que a gente está fazendo. No momento a gente está aprendendo Romeu e Julieta. E aí a gente tem os personagens que é designado para cada bailarino fazer. No momento eu estou aprendendo o papel do Mercúcio, do Benvolio, que são os amigos do Romeu, e o Paris, que é o pretendente da Julieta. Então eu vejo onde que eu olho no quadro. Então, eu tenho geralmente ensaio depois da aula, são os principais que ensaiam, e são 2 salas, e o corpo de baile ensaia numa outra sala. E assim a gente vai revezando. Aí eu tenho uma pausa de 1 hora pro almoço. E depois do almoço, a gente segue até às 6 da tarde. Depois vem embora, tomo banho, faço janta. E aí assisto algum filme, alguma série, e aí eu descanso. A Monique tá aí também ainda, continua aí. Isso, ela é a bailarina principal da companhia. Que bacana. E uma curiosidade de quem é leiga sobre isso. Vocês apresentam quantos espetáculos por ano? Ou é só no final do ano? Como que é isso? A companhia, geralmente, temos 4 temporadas. Então, por exemplo, no começo do ano, de janeiro, fevereiro e março, a gente aprende um balé, apresenta em abril. Tem uma semana de descanso e os shows geralmente são 10 shows, 10 apresentações. Certo. São 2 semanas. Essas apresentações, sexta, sábado e domingo. Essas apresentações você faz em Joanesburgo ou você roda outras cidades, enfim? Essas 4 temporadas são parte do teatro. Eu trabalho no Joburg Ballet, mas tem o Joburg Theater, que é o teatro de Joanesburgo. É tudo junto, as nossas salas são dentro é o mesmo prédio. Então o teatro é do lado das nossas salas. É bem perto, a gente trabalha no mesmo prédio. Isso tudo acontece, essas 4 temporadas, ou 3, depende do ano, todas acontecem nesse teatro. E a gente tem algumas viagens, uma ou outra viagem fora desse roteiro. Entendi. Segunda-feira eu vou dançar em Lesoto. Oh, que bacana! E outra coisa, o povo daí, ele consome cultura? É um povo que gosta de balé? Como que são esses espetáculos? São cheios? Tem público para isso? Eu não imaginava que aqui na África do Sul o público para o balé clássico fosse tão fiel. Posso dizer que eles são muito fiéis. A gente tem um público muito grande, muito, muito fiel. São várias pessoas que agora, eu tô 7 anos aqui. Sim. 7 anos eu sei as pessoas que vêm assistir e é um carinho tão grande que a gente recebe mensagens ou as pessoas mesmo vêm até mim e falam: quando que vai ser o seu show? O meu show vai ser sábado às 3 da tarde. Então eu vou comprar ingresso pro seu show. Então eu sei que quando a minha apresentação, eu vou ter algum amigo, eu vou ter algum, vamos dizer, eles são fãs, algum fã que vai estar assistindo o meu show.
porque eu não tenho família aqui. Sim, então, aí te acolhe, né, de alguma forma. É um acolhimento, é muito gostoso, assim, e sempre os espetáculos são cheios, porque eles realmente gostam muito do balé clássico. E aí... Então, às vezes, a gente faz até uma temporada 8 shows, às vezes tem que fazer 10 shows, porque eles pedem para fazer mais shows, para poder assistir. Que bacana. Senão, às vezes, esgota os ingressos. Ivan, que bacana. Como a gente precisa estimular, né, a cultura aqui no nosso país. Isso. Agora, me fala um pouquinho da sua experiência vivida como pessoa num país aí diferente, numa cidade diferente. E quais são os maiores desafios, né? Porque eles sempre existem, isso é natural. Sempre. Aqui o clima é bem parecido com o clima do Brasil. Quando é calor, é muito calor. E frio aqui é muito frio. Agora está começando a esfriar, então Sim. até se acostumar, vamos dizer, com a temperatura daqui, com o clima. O frio é bem frio. Comida. Foi muito difícil para mim me adaptar com comida aqui. É tão diferente. É que assim, aqui tudo é muito diferente, porque são várias culturas em um lugar. Eles falam 11 línguas aqui. Meu então, Deus! Sim, normalmente uma pessoa que fala 4, 5 línguas africanas, sul-africanas. Uhum. Sim, óbvio que todo mundo se comunica em inglês, o inglês é a base. Mas... Então, imagina, se são 11 línguas, são 11 diferentes tipos de comida, enfim, é bem diversificado as coisas aqui. Mas a sua jantinha você faz ainda, você encontra um feijãozinho, arrozinho para fazer? Então, no começo, sem conhecer nada, sem saber qual mercado ir, aonde comprar, qual é melhor, foi difícil, até eu descobrir aonde... Enfim, mas aí agora eu consigo me virar muito bem, fazer minha comida, fazer meu feijãozinho, meu arroz. Ai, que beleza! Mas quando vem também, né, coitada da mãe, ela tem que fazer todos os gostos do Ivan. Todos os meus gostos, porque é difícil, eu sinto muita falta, eu gosto muito da comida brasileira. E eu já estive em outros países e eu sempre vou falar que a comida do Brasil é a melhor comida do mundo. Modéstia à parte, também acho. Ô, Ivan, e você fez amigos por aí? Amigos de verdade? Você mantém contatos com os seus amigos daqui? Tenho muitos amigos aqui. A gente fala que é a nossa família brasileira, porque... somos em 6, 7 brasileiros, agora nem lembro. Acho que somos em 6 brasileiros. Já fomos em 11 brasileiros trabalhando juntos, cada um de um estado, cada um... e a gente se juntou aqui, trabalha junto, é uma família. Tem vários brasileiros que moram aqui, hoje em dia a gente também se reúne, tem uma amizade. E eu tenho meus amigos no Brasil, sim. Meus amigos fiéis da escola. Todo ano a gente se encontra no final do ano, faz churrasco. Você estava falando, inclusive, nos bastidores, que você vem todo ano, né? Isso, todo ano. Que bacana. Ano passado não. Ano passado eu não fui. Foi a primeira vez que eu fiquei aqui. Ah, então mamãe deve estar com muita saudade, Ivan. Tem que voltar agora em dezembro, hein? Ivan, irei voltar. Eu queria entrar num assunto um pouco com você em 2 vertentes diferentes, que é preconceito. A primeira delas é, por ser um brasileiro morando em outro país, você teve algum tipo de dificuldade em relação a isso, por ser um brasileiro? Sofreu algum tipo de preconceito? Ou a gente pode considerar que o povo da África do Sul é um povo acolhedor? Ai, é difícil, porque... Não vou falar que é fácil, eu não vou mentir, falar, não, é maravilhoso, qualquer lugar do mundo vai receber. Não é assim. Porque eu sou um brasileiro que estou tomando o lugar, eu vou dizer bem assim, eu estou tomando o lugar de um
sul-africano. Sim. Então, quando vem uma pessoa de fora, é difícil no começo. No começo é difícil, mas depois as coisas se ajeitam. Depois você vai pegando Como que você amizade. quebra essa barreira, enfim? Como que você... O que você pode indicar para quem está pensando e acha que é tudo uma maravilha e a gente está vendo que são desafiadores mesmo? Não é fácil, porque principalmente pelo fato de eu ter chegado aqui como solista. Solista é um cargo que, bom, depende da companhia. Cada companhia trabalha de uma maneira, mas geralmente é aspirante, júnior, corpo de baile, corpo de baile sênior e solista. E Solista sênior e principal. Ok. Normalmente as pessoas chegam numa companhia como corpo de baile. Como eu cheguei na minha idade, normalmente as pessoas recebem esse cargo de corpo de baile. Mas eu cheguei como solista, e como você chega como solista, as pessoas já não te olham tão bem, porque as pessoas querem... como eu posso dizer? É como se fosse uma novela. Todo mundo quer fazer o papel principal. Uhum. Todo mundo quer ser protagonista. É o filme todo Cisne Negro, um negócio assim. Isso, é difícil, porque a arte, principalmente o balé, é muito ego, né? A gente quer sempre... As pessoas querem aparecer sempre, as pessoas sempre querem ser o destaque, as pessoas querem sempre... Isso é uma coisa que, para mim, eu nunca liguei para isso. Quem me conhece sabe, eu nunca liguei para papel. Eu posso fazer a árvore, eu posso fazer o príncipe. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pôr... isso é uma coisa que até os meus diretores já me elogiaram. Ivan, a gente sabe, a gente te coloca para fazer um papel, você dá tudo de si para esse papel. A gente coloca você para fazer tal coisa e você nunca reclama, você nunca vem aqui pedir para dançar algum papel, você sempre aceita o que a gente te coloca. Por um lado é bom, para o outro não. Enfim, mas é assim que eu gosto de trabalhar, eu não gosto de pedir papel. Mas o fato de chegar na companhia já como solista, eu tive alguns... Não foram problemas, mas até me adaptar com as pessoas... te olhando, te julgando, você tem que estar focado. É isso, sempre ali a minha abertura falando de foco. É o foco, você tem que ter o foco. Não ligar porque vão falar, sempre vão falar. Se você fizer, vão falar, e se você não fizer, também vão falar. É isso mesmo. Ivan, e passando para um outro lado de preconceito, como foi um menino usar sapatilhas? Você já sofreu preconceito por ser um bailarino? Já, muito. Mas assim, eu escondi algum tempo, quando eu comecei na escola dos meus amigos, eu tinha que fazer aula de manhã na escola, mas eu já tinha que estar com a sapatilha e o meu uniforme dentro da minha bolsa, porque eu ia direto para o balé. Então, eu fui escondendo, e um dia eu abri a bolsa, viram a sapatilha. O que é isso? Você está fazendo balé? Não acredito. Não, você não está fazendo balé, não. E para lidar com essa situação, aí um dia eu falei, não, vou falar para todo mundo, não, vocês querem saber? Eu estou fazendo balé, eu faço balé 3 vezes por semana, já faz algum tempo. Já deixa eu jogar logo isso daqui. E quando alguém vinha com alguma graça, alguma coisa, sempre tem uma piada, outra para fazer, eu sempre falava, você já fez? Você não conhece. Então eu vou te mostrar como que é. E sempre que eu tive oportunidade na escola, sabe quando a professora dá algum trabalho? Vamos fazer um trabalho. E aí uma vez foi um trabalho, o que você queria ser quando crescer. Então eu tinha que ir lá na frente apresentar esse trabalho. E eu apresentei o que era um bailarino clássico, como que era o trabalho de um bailarino clássico. Todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso?
Então aí foi a minha maneira de educar as pessoas, porque a pessoa que vem e tira sarro, faz uma piada, é uma pessoa que não tem a informação, né? Exato. Ela nunca viu. Eu falei, gente, eu não uso saia, minha sapatilha não é rosa, eu tenho um uniforme, no balé precisa de um príncipe, a história não é só feita de princesas, e aquela coisa. Sim. Eu fui educando os meus amigos Ô, Ivan, e aceitar. E hoje, atualmente, não falo exatamente direto a você, mas de forma geral, ainda existe preconceito ou agora as pessoas já estão acostumadas, se é isso a palavra, ou se elas deveriam ou não ser, né? Porque o que tem a ver com a vida delas? Enfim. Pois é. Mas ainda existe ou já não mais? Existe. Eu não vou mentir, eu não vou falar, não, melhorou? Melhorou, mas ainda existe um preconceito, que pena. Com certeza. Algum menino já deve ter tentado fazer balé e alguém deve ter falado, mas isso é coisa para menina. Enfim, eu acredito que melhorou e está melhor, as pessoas estão com a mente mais aberta, ainda mais agora, tem tantas maneiras agora as pessoas, porque balé era uma coisa que ninguém via na TV. Sim. Via na TV, assim, uma vez ou outra. Mas porque o balé é uma arte de se ver ao vivo, né? Sim. Então as pessoas não têm essa oportunidade verdade. de ir até o teatro, porque as pessoas pensam, o teatro tem que me vestir muito bem, eu não tenho dinheiro. É uma arte elitizada, então eu penso que aí tem essa barreira que a pessoa ela não conhece porque ela não foi até lá, porque ela tem um receio de ir até o teatro. Mas eu acho que hoje em dia, né, tecnologia, tem tanta coisa, né? É verdade. Tanta maneira de ver. Ivan, e pra gente encerrar, porque a gente já tá falando há quase 1 hora aqui, nosso time já tá dando, foi muito gostoso. Nossa. Mas para encerrar, a minha última pergunta para você. Existe não me vem outra palavra que não seja um tempo de validade para ser um bailarino? E como você se mantém em alta, fisicamente falando mesmo? Isso é muito pessoal, é muito particular de bailarino para bailarino. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma operação. Tenho amigos que já tiveram 3 operações no joelho, 2 num pé, 2 no outro, isso e aquilo. Eu procuro me cuidar muito bem, me aquecer sempre antes de dançar, nunca tá frio, porque eu já me machuquei várias vezes, eu já até torci feio o meu pé esquerdo. Foi em um ensaio acho que 2018. Eu torci e não pude dançar, porque foi uma torção bem complicada, não tive que operar. Mas não é uma carreira muito longa, não. Eu tô aí no meio, eu tô já me descobrindo como professor, como remontador, eu já tô indo para esse caminho, que logo eu vou deixar os palcos, sim. Entendi. Eu achei que pra mim... Mas isso é de bailarino para bailarino. Tem bailarino que se aposenta com 36, tem bailarino que se aposenta com 45. Então, eu achei... Me surpreende, porque eu achei que pra mulher era mais jovem, né? Mais com seus 30 anos, talvez. Mas pra homem era bem mais velho, na verdade. Mas acho que fisicamente exige demais, né, mesmo? Exige muito. Eu tenho uma sorte de parecer muito jovem, como são certos papéis que eu ainda não faço, porque o meu diretor já chegou para mim e falou assim, olha, eu não posso te pôr esse personagem, eu acho que você parece muito jovem para ser tal personagem. Sim. Eu já ouvi várias vezes isso. Mas aí não sei, vai de bailarino para bailarino, né? Como eu te disse, tem bailarino que eu já vi se aposentar com 36, tem bailarino que eu já vi aposentar com 45.
Vamos ver até onde Ivan vai só na frente dos palcos. Porque tem uma longa carreira e muito chão aí, né, Ivan? Muito pó pra comer. Tomara. Ivan, qual é a sua rede social? Como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Olha, eu tenho o Facebook, Ivan Domiciano. Eu tenho meu Instagram, Domiciano Ivan. E agora eu descobri essa coisa do TikTok. Já tô te seguindo. Eu não tinha. Eu tô aos poucos postando algumas coisas no TikTok. Vocês podem me encontrar no TikTok agora. Ah lá, então bora lá, gente. Facebook, Instagram ou no TikTok do Ivan Domiciano. Ivan, eu quero agradecer você demais pela sua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda aí é bastante corrida. Quando vier para Piracicaba, venha tomar um café comigo. Quero bater mais papo com você. Com certeza, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada à Rádio Metropolitana. Foi um prazer. Obrigada, Ivan. Um beijo para Monique. Um beijo, Elô, que ficou até o final desse episódio. Gente, para vocês que estão aqui também com a gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço e até o próximo sábado. Tchau! Vem cá! 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 Vem Vem cá! cá! Vem cá!